faz parte de um acervo de materiais produzido pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Americana, com o objetivo de apoiar os alunos em seus estudos em casa devido à pandemia do novo coronavírus. Nesse vídeo falarei sobre os conjuntos numéricos, bem como as características dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. Também mostrarei para vocês a representação desses números em uma reta numérica. Bom, antes de apresentar os conjuntos numéricos, eu vou fazer uma breve retomada do nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração indo-arábicos. Bom, esse sistema de numeração ele foi criado pelos hindus e aperfeiçoado e divulgado pelos árabes. Então, esse sistema de numeração ele é formado por símbolos, ou seja, pelos 10 dígitos ou os 10 algarismos que nós já conhecemos, né? Como o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Pelo fato do sistema de numeração indo-arábicos trabalhar com esses 10 algarismos, nós chamamos de sistema de numeração decimal. Então, o sistema de numeração decimal ele é posicional, pois a posição de cada algarismo define o seu valor. Eu vou dar como exemplo aqui o número 215, onde o 5 equivale a 5 unidades, o 1 equivale a uma dezena, o 2 equivale a 2 centenas. Então, o 2 aqui, ele representa 200. O 1, ele representa 10. E o 5, ele representa 5 mesmo, porque ele está no valor das unidades. O primeiro conjunto numérico que eu vou apresentar para vocês é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto foi o primeiro a ser criado e é considerado o mais simples de todos, cujo símbolo é a letra N. Bom, ele é o mais simples porque os números que fazem parte desse conjunto são os números que nós temos mais acesso, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, a quantidade de dedos, a nossa idade, o número da nossa casa, a quantidade de laranjas que eu comprei no supermercado, a quantidade de lápis que contém no meu estojo. Enfim, é o número que nós temos mais acesso, né, no nosso cotidiano. Então, o conjunto dos números naturais ele foi criado pela necessidade de contar objetos e representar quantidades. Ele é formado pelos primeiros números que tivemos acesso, né, como eu disse anteriormente. Nós representamos os elementos do conjunto dos números naturais da seguinte forma. Bom, então, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, inicia-se pelo zero e ele é um conjunto que não, né, os elementos não têm fim, é infinito. Dentro do conjunto dos números naturais, nós poderemos encontrar os subconjuntos. Então, eu trouxe aqui um subconjunto, né, do conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N com um asterisco, né, na parte superior. Esse asterisco significa que o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Tá? Então, esse é um subconjunto. Porém, vocês poderão encontrar outros subconjuntos, como o conjunto dos números naturais pares, conjunto dos números naturais ímpares, conjunto dos números naturais primos. Então, tem outros subconjuntos aí além desses. Bom, aqui eu trouxe para vocês a representação desses números, né, através de uma reta. Bom, então como eu disse anteriormente, esse conjunto ele se caracteriza, né, por ter um valor inicial zero, né, sempre vai começar pelo zero, tá? E não ter um valor final, ou seja, é um conjunto infinito, partindo-se do zero. Outra característica desses elementos, né, ou seja, dos números naturais, é que todo número ele possui um antecessor e um sucessor, exceto o zero. O zero é o primeiro número do conjunto dos números naturais.
Então, por exemplo, o 4. Bom, o 4 ele é o sucessor do 3 e o antecessor do 5. Assim como o 9, ele é o sucessor do 8 e o antecessor do 10, e assim sucessivamente. Então, o conjunto dos números naturais, ele pode ser representado, né, por uma reta numérica como essa, tá? E aqui a flechinha indica que ele não tem fim, tá? Depois do 11, que o 12, 13, e aí vai, né? Na casa de milhões, bilhões, trilhões, e não para por aí, tá? Após eu apresentar para vocês o conjunto dos números naturais, eu vou apresentar agora o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. A letra Z ela faz referência à palavra números, escrita em alemão. Então esse conjunto dos números inteiros, ele foi criado depois da expansão comercial, que aumentou a circulação de dinheiro e obrigou os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. Então, quando o comerciante tinha lucro na venda de uma determinada mercadoria, ele representava esses números com um sinal positivo. Já quando ele tinha prejuízo na venda de uma determinada mercadoria, ele representava esse valor com o sinal negativo. Então, os números negativos, eles são sempre acompanhados pelo sinal, né, de negativo, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhado do sinal de positivo. Já o zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo nem negativo. Então, no nosso cotidiano, nós também utilizamos os números inteiros, não com tanta frequência quanto os números naturais, ou seja, os números inteiros positivos. Tá? Vou dar dois exemplos aqui, né, onde nós utilizamos os números negativos, inteiros negativos, né? Por exemplo, uma situação em que está caindo neve em uma determinada região. Então, geralmente, os termômetros com a escala Celsius, né, a escala graus Celsius, ele fica abaixo de zero, ou seja, então ele passa a marcar uma temperatura negativa. Outra situação é nos elevadores, tá? Quando tem prédios, né, que tem subsolo, normalmente os elevadores ele passa a marcar números negativos a partir do térreo, né? Ou até mesmo quando o saldo bancário, né? Quando a pessoa ela gasta mais do que ganha, geralmente o saldo dela é negativo. Então, o conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z e, partindo-se do zero para o lado esquerdo, tá, são os números negativos. Então, um negativo, dois negativo, três negativo e assim sucessivamente. Partindo do zero para o lado direito são os números positivos. E em ambos os lados, esse conjunto é infinito, tá? Então, nós não conseguimos determinar o início e nem o fim desse conjunto. Bom, dentro do conjunto dos números inteiros, nós poderemos encontrar os subconjuntos, tá? Então, quando vocês encontrar a letra Z com asterisco na parte superior, quer dizer que é o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, sem o zero. Quando vocês encontrar a letra Z com o sinal de positivo na parte inferior, significa que é o conjunto dos números inteiros não negativos, que nada mais é que o conjunto dos números naturais. Vocês também poderão encontrar a letra Z com o sinal de negativo na parte inferior, que significa que é o conjunto dos números inteiros não positivos. Vocês também poderão encontrar o símbolo Z com asterisco na parte superior e o sinal de positivo na parte inferior, que significa que é o conjunto dos números inteiros positivos não nulos, porque não tem o zero. E vocês poderão encontrar a letra Z
com asterisco na parte superior e o sinal de negativo na parte inferior, que significa que é o conjunto dos números inteiros negativos não nulos, porque não tem o zero. Então, só recapitulando, toda vez que tiver o asterisco, significa que o zero não pertence a esse conjunto. Bom, o conjunto dos números inteiros, ele também pode ser representado utilizando uma reta numérica. E assim como o conjunto dos números naturais, né, todos os números, né, aqui, ele tem o seu sucessor e o seu antecessor, tá? Então, dos números, conjunto dos números naturais, parte-se do zero, né? E o conjunto dos números inteiros é, tem o zero, né? O zero não é o primeiro número, tá? Ele é infinito para o lado esquerdo e infinito para o lado direito. E todo número ele tem o seu sucessor e o seu antecessor, ok? Bom, o terceiro conjunto numérico que eu vou apresentar para vocês é o conjunto dos números racionais. Então, os números racionais, eles surgiram da necessidade de representar partes de um inteiro, como por exemplo a metade, né, que é representada por um meio. Então, o conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q. A letra Q ela é utilizada em referência à palavra quociente, que nada mais é do que o resultado de uma divisão. Então, todo número racional ele é expresso pela forma fracionária, né? Ou seja, A sobre B, de tal forma que A e B sejam números inteiros, mas que B, que é o número, que é o denominador, tenha que ser diferente de zero. Então, de acordo com a história da matemática, né, após as cheias, né, do rio Nilo, os agricultores eles demarcavam essa área, né, utilizando cordas, né, onde eram dados nós nessas cordas. E muitas vezes essas áreas elas não davam a parte inteira, né? Então os agricultores daquela época eles viram a necessidade de criar um conjunto numérico, né, para representar partes de um inteiro, né, para demarcar as terras às margens do rio Nilo. Bom, então aqui está representado o conjunto, né, alguns números do conjunto dos números racionais. Então, os elementos, né, os números racionais, nada mais é do que os números decimais, números inteiros e números fracionários, tanto positivo quanto negativo. Então, até agora, nós vimos os números inteiros. Então, agora, nós iremos ver os números fracionários, os números decimais e números inteiros. Então, todos esses números fazem parte dos números racionais. Então, os números racionais também podem ser representados por meio de uma reta, né? Então, tendo o zero como referência, do lado esquerdo são todos os números, né, racionais negativos, infinitos, tá? Porque ele não tem fim. Também é impossível nós determinarmos qual que é o primeiro número desse conjunto e também é impossível nós determinarmos qual é o último número desse conjunto. Então, ele é infinito para ambos os lados, tá? Então, só lembrando, o conjunto dos números racionais é composto por números decimais positivos e negativos, fracionários positivos e negativos e números inteiros, tá? Positivos e negativos. Então, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros também fazem parte do conjunto dos números racionais. Eu trago para vocês aqui um diagrama que representa bem essa situação. Então, eu posso dizer que o conjunto dos números racionais, ele contém o conjunto dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais. Então, para representar melhor ainda nessa situação, eu trago um diagrama, né,
com os elementos de cada conjunto, né? Com alguns elementos de cada conjunto, né? Ao centro, eu tenho o conjunto dos números naturais, né? Que são representados aqui pelos números inteiros positivos mais o zero. Em seguida, tem o conjunto dos números inteiros, né? Do qual o conjunto dos números naturais também faz parte. Então, que são os números inteiros negativos. E na extremidade tem os números fracionários, né? Positivos e negativos, os decimais exatos e as dízimas periódicas, né? Tanto negativa como positiva. Tá bom? Então, todos esses números aqui representados, né, nesse diagrama são números racionais, né? Fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, para finalizar esse slide, né, podemos dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido nos números racionais. Então, em síntese, nós podemos dizer, né, resumindo, que um número racional ele é definido como qualquer número que pode ser escrito na forma de A sobre B, ou seja, sobre fração, onde A é um número inteiro e B é um número inteiro, porém diferente de zero. Então, nessa videoaula eu expliquei para vocês o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Numa próxima aula, eu vou explicar para vocês que existe, além desses três conjuntos, o conjunto dos números irracionais, né? O conjunto dos números reais, que abrange todos esses conjuntos. Ok? Espero que essa videoaula tenha auxiliado você a compreender melhor as características de cada conjunto numérico e que você possa aprofundar os seus estudos através dos materiais disponibilizados pelos seus professores, pela diretoria de ensino e pela Secretaria Estadual de Educação. Bons estudos!